Oi pessoal, eu sou a Jana Rabelo e eu tô aqui para salvar a sua redação do Enem. Na verdade, eu suspeito que o vídeo de hoje serve para salvar a sua vida sexual. Por quê? Porque a gente vai conversar sobre o aumento das ISTs e DSTs entre a população jovem brasileira. Primeiro eu tenho que explicar por que a gente está falando de ISTs e não de DSTs. DSTs são as doenças sexualmente transmissíveis. ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. Qual é a diferença? Nem todo mundo que é infectado necessariamente desenvolve a doença. Então o nome mais abrangente são as ISTs. Até porque o infectado pode transmitir mesmo sem sintoma. Boa, ele pode ser assintomático, palavra boa para você colocar na sua redação. Por que essa palavra é interessante para colocar na sua redação? Porque um dos principais problemas no combate às ISTs e DSTs no Brasil é o que a gente chama de subdiagnose. O que é essa ideia? Vários indivíduos, seja por medo, por desinformação ou por falta de acesso a serviços de saúde, não são diagnosticados e infectam outros indivíduos sem ao menos saberem que o estão fazendo. Uma das referências históricas mais legais para você colocar nessa sua redação é a evolução da tecnologia, porque sim, é uma tecnologia da camisinha. A gente tem, por exemplo, referências bem antigas. Há alguns desenhos, algumas pinturas rupestres, por exemplo, numa caverna na França chamada Combarrel, de pessoas usando camisinhas. Combarrel vem do francês, meu professor de francês Pedro vai ficar muito orgulhoso de mim neste instante. Como é que a gente escreve Combarrel? C-O-M-B-A-R-E-L-L-E-S. Nessa pintura rupestre, desculpa gente, eu fiquei desconcentrada, né? Esses temas sexuais, a gente fica meio nervosa e tal. Nessas pinturas lá em Combarrel, já há alguns registros de homens usando uma forma de invólucro em torno do pênis. Sim, Rodrigo, chegou um momento na minha vida em que eu usei a palavra pênis num tema de redação. Não, velho, eu falo de pênis direto na aula. Mas você é professor de biologia, né? Na redação a gente não usa muito esse tema. Beleza. Continuando. Aproveite o momento. Exato, né? Momento libertação na redação. Além disso, a gente tem algumas outras referências interessantes. Por exemplo, a gente tem um médico anatomista chamado Gabriele Fallopius, um italiano, que até deu origem a um nome que já não é mais usado, que é o trompa de Falópio, é por causa dele. Rodrigo me deu essa aula de biologia. A antiga trompa de Falópio hoje são as tubas uterinas, correto? Isso aí. Beleza. O Gabriele Fallopius já orientava os seus pacientes, ali por volta do século XVII, a utilizarem um saco de linho em torno do pênis para protegê-los da sífilis. Olha a ironia do destino, 2018 a gente está vendo uma reemergência da sífilis entre os jovens brasileiros. A gente tem também outras referências, por exemplo, a utilização da pele de carneiro ou do intestino de carneiro como uma forma de camisinha no século XVIII, a sua troca por borracha no século XIX, e aí a gente acha interessante, eu acho interessante, que você coloque isso mostrando como, de certa maneira, há uma industrialização dessa tecnologia. Dá para ligar até na Revolução Industrial, se você quiser. E aí, na hora em que a gente chega, já no século XX, a troca da borracha pelo látex, que tornou a camisinha mais confiável, mais durável e mais massificada, porque ela fica mais barata. Outra referência interessante de você colocar na sua redação é um livro de uma jovem brasileira que foi infectada com HIV aos 16 anos. O livro se chama Depois daquela Viagem. Anota aí, Depois daquela Viagem, que foi um livro que eu li na minha adolescência e que me marcou muito, porque é um livro escrito em primeira pessoa. Como é ser uma jovem que se infecta com HIV na primeira relação sexual e como é passar toda a adolescência e a juventude com o estigma da DST, da IST. Uma outra referência que eu acho importante, cinematográfica, é uma série de filmes que falaram do HIV/AIDS no Brasil e no mundo. A gente pode citar, por exemplo, o Clube de Compras Dallas, que até ganhou Oscar há alguns anos. A gente tem um filme chamado Filadélfia, que fala da epidemia de HIV/AIDS nos Estados Unidos durante as décadas de 80 e 90, que é uma referência histórica legal para colocar no seu texto. Rodrigo? Eu tenho assiste a primeira reportagem sobre AIDS que passa no Fantástico. Tem no YouTube. Tá. É
tenebroso. O tanto de erro biológico e a questão de preconceito, né, principalmente relacionado aos homossexuais. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui nos links relacionados do vídeo. Essa reportagem é interessante para mostrar que, apesar de terem se passado tantos anos, a gente ainda tem a prevalência de uma série de preconceitos, de mitos e de desconhecimentos no tema. Então, além desse aspecto de desinformação que favorece a contaminação por ISTs no Brasil, a gente ainda pode falar do tabu da sexualidade. É difícil para o jovem brasileiro se informar sobre sexo. Eu não estou falando de pornografia. A pornografia é plenamente acessível na internet, mas informações confiáveis, seguras e amplamente discutidas. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a escrever a sua redação, tenha te ajudado a se prevenir, e eu peço, deixa um like aqui, me dá um joinha, uma curtida. Até a próxima!